Eu sou Josenildo Santos, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Lote 15, na região do Rio de Janeiro. Tenho falado aqui nesses vídeos sobre o pentecostalismo reformado. Já tratei do aspecto histórico, já tratei do aspecto teológico. Neste vídeo e no próximo falarei sobre o aspecto prático do pentecostalismo reformado. E falarei de dois temas. O primeiro deles, sobre culto e liturgia, e no próximo, sobre o batismo nas águas. Então eu começo com a seguinte pergunta: por que o culto reformado é tão diferente do culto pentecostal? Durante meu tempo de estudos no mestrado, a instituição promovia um culto semanal que reunia alguns alunos e professores no auditório. O rito litúrgico seguia o modelo reformado. No início foi estranho, mas precisei me adaptar a esse modelo que é bem diferente do modo pentecostal no qual fui formado em minha caminhada de fé. Demorei um pouco para entender as razões pelas quais eles fazem ou deixam de fazer algumas coisas em seus cultos. Também já tive a oportunidade de receber irmãos e pastores reformados em nossos cultos, percebendo como ficaram bem deslocados e até mesmo constrangidos com a forma do culto com uma ênfase mais pentecostal. Então, a fim de ajudar tanto irmãos reformados como pentecostais a entenderem um pouco do culto um do outro e as razões pelas quais esses cultos são da forma que são, esse vídeo irá expor um pouco do contexto histórico e de como os cultos em cada tradição foram modelados, os princípios e pressupostos que regem cada culto e, por fim, as tensões que surgem na dialética pentecostal reformada envolvendo esse assunto. Para compreendermos o culto reformado, é necessário voltar ao início da reforma, entendendo as principais motivações que a moveram. Entre elas estava a reformulação da missa católica para um novo modelo de culto. Paulo Anglada afirma que, abre aspas, duas questões foram de suma importância na reforma protestante do século XVI, o culto e a doutrina da salvação, e nessa ordem, fecha aspas. Os reformadores tinham em vista a purificação do culto das superstições e idolatrias medievais. Em virtude disso, os reformadores buscaram inferir das Escrituras como deveria ser o culto a Deus, e dessas inferências surgiram os princípios e regras que formariam a visão cultica entre eles. Já o culto pentecostal produziu um ethos formativo com outras preocupações e motivações. Ele se desenvolveu inicialmente motivado por uma busca de santidade, por meio de um novo Pentecostes e pela visão de que uma nova dispensação estaria sendo iniciada, na qual o Espírito Santo era o líder de tudo o que acontecia nas reuniões e cultos a Deus. Isso estimulou os cristãos a se abrirem para o agir de Deus em suas vidas e igrejas. Tal ênfase serviu como resposta, ou até mesmo libertação, às influências racionalistas e iluministas e aos últimos raios de escolasticismo que ainda dominavam as igrejas tradicionais na virada do século XIX para o século XX. Falando sobre os princípios, o contexto histórico de cada tradição fez surgir princípios que estruturaram e direcionaram os respectivos cultos. Nas igrejas reformadas,
podem ser destacados os seguintes princípios. Primeiro, a teologia pactual. Segundo princípio, o princípio regulador do culto. Na teologia pactual, para os reformadores, a continuidade dos pactos ou alianças implica em continuidade para a nova aliança, de algumas práticas e princípios que norteavam a relação de Deus com Israel na velha aliança, inclusive alguns aspectos dos cultos que eram praticados na velha aliança e de como esses são tratados na nova aliança. Então, para os reformados, há uma continuidade por meio da teologia pactual. O princípio regulador do culto, conhecido como PRC entre os reformados, nasceu da oposição que os reformados fizeram à forma de culto católico, a missa, e da oposição que os puritanos fizeram à forma litúrgica anglicana. O princípio se resume na ideia de que tudo aquilo que não for diretamente ensinado nas Escrituras ou necessariamente inferido do seu ensino, não deve ser incorporado ao culto. Esse é o princípio. Então, seguindo este princípio, os reformados fizeram uma série de inferências teológicas que determinaram o que é elementar ou não aos seus cultos. Nas igrejas pentecostais, ainda que não tão formalizadas, nós também podemos destacar pelo menos dois princípios. O primeiro deles, o Espírito é o líder. E o segundo princípio, a busca por uma presença e agir de Deus no meio do culto. Falando sobre o Espírito é o líder, a crença pentecostal de que estavam vivendo uma nova dispensação, a dispensação do Espírito Santo, guiou o movimento a uma abertura e busca ativa da ação do Espírito Santo, tanto na dimensão individual como na coletiva, especialmente por meio do culto. Isso pode ser confirmado nas publicações dos periódicos do movimento lá da Azusa Street, que diziam que, abre aspas, todos os que estão em contato com Deus percebem, assim que entram nas reuniões, que o Espírito Santo é o líder. Fecha aspas. Segundo princípio, a busca da presença e do agir de Deus, essa é uma característica marcante na espiritualidade pentecostal, que se reflete, obviamente, na prática do culto pentecostal. Em cada reunião, há um sincero desejo de que Deus se faça presente, por meio da qual a chama por um avivamento é realimentada. Os pentecostais entendem que devem se esforçar, por meio de uma adoração sincera e verdadeira, para que a presença de Deus se torne real e até mesmo palpável. Por essa razão, o culto pentecostal é marcado por uma forte carga emocional. Todos são chamados a participar com palmas e falas responsivas de aleluias e amém. Por conta dessas distinções existentes entre os princípios e dinâmicas de culto, surgem algumas tensões entre as tradições reformada e pentecostal. Algumas dessas tensões podem ser destacadas como a primeira delas, um duelo entre racionalismo e sobrenaturalismo. Antes do advento do movimento pentecostal moderno, o cristianismo ocidental foi fortemente marcado pelo racionalismo que procurava, por meio de inferências, produzir explicações para todos os fenômenos da fé. Já o pentecostalismo, com sua abertura para ações do Espírito Santo, tem uma forte ênfase para o sobrenatural e para os milagres. James K.A. Smith afirmou que, abre aspas, a espiritualidade pentecostal é marcada por um senso profundo de imanência do Espírito Santo. Fecha aspas. E por isso, o sobrenatural se torna natural e até mesmo esperado
pelos participantes do culto. Também podemos falar sobre a tensão entre soberania de Deus e palavra de fé. Até onde a palavra de fé pode ser estimulada sem que seja sugerida uma usurpação ou subordinação da soberania de Deus à fé do homem. Os reformados, por sua defesa da soberania de Deus, são cautelosos para que nenhuma manifestação de fé e de oração possa sugerir tal usurpação. Já os pentecostais, por sua abertura ao agir de Deus, clamam para que Deus manifeste sua soberania por meio de milagres, orando sem grandes ressalvas ou preocupações para que tais milagres aconteçam. Podemos dizer que esta tensão ela é mais formal do que de conteúdo, pois tanto reformados como pentecostais zelam e defendem a soberania de Deus sobre tudo. Uma outra tensão fala sobre a ordem e a liberdade no espírito dentro do culto. Os reformados tendem a valorizar a ordem em detrimento da liberdade do espírito. Por outro lado, os pentecostais, entusiasmados com os dons espirituais, tendem a cometer alguns dos mesmos erros da igreja de Corinto, não valorizando de forma suficiente a ordem. Nas Escrituras percebemos que a ordem não deve rivalizar com a liberdade do espírito dentro de um culto, mas devem andar juntas, tal como remos de um barco. Aqui cabe bem as palavras do teólogo Gordon Fee. Depois de ter analisado os textos da carta de Paulo aos Coríntios, que tratam dessa tensão entre ordem e liberdade no espírito, Gordon Fee escreveu, abre aspas, algumas reuniões pentecostais e carismáticas fariam bem em prestar atenção nessas diretivas. Confusão e desordem simplesmente não estão em conformidade com o caráter de Deus. Por outro lado, o que é dito deixa claro que a paz e a ordem não significam necessariamente um ritual melancólico, como se Deus, na verdade, fosse alguém do tipo cheio de pompa e de formalidade. Fecha aspas. Parece que alguns grupos cristãos querem ter o controle de tudo, mas não percebem que Deus tem muitas maneiras de agir e operar, até mesmo no culto. A ordem não pode eliminar ou apagar o espírito, e nem a pretensa liberdade do espírito deve ser um álibi para ignorar a ordem do culto. O racionalismo que marca o culto reformado é fruto do contexto em que a reforma se desenvolveu, tornando-se parte da sua tradição. A ênfase emocional ou entusiasmo que marca o culto pentecostal são fruto do anseio por uma vida de santidade e poder para testemunhar, desejos que fizeram parte do movimento na virada do século XIX para o século XX. Então, essas características de cultos ou abordagens litúrgicas não devem ser colocadas em lados opostos, mas devem ser consideradas como parte da herança que Deus tem acumulado e dado ao seu povo ao longo dos séculos. Nesse ponto, o pentecostal reformado se coloca numa posição de vantagem, pois não precisa escolher entre uma ou outra forma de culto, mas pode se valer de uma e outra forma para prestar o seu culto a Deus, de forma equilibrada, ordeira e vibrante. Que Deus abençoe os irmãos. Estarei falando um pouco mais sobre esse tema no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.